A gente vai conversar agora sobre o resultado do PIB com a economista-chefe do Banco Inter, a Rafaela Vitória. Rafaela, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Priscila. Bom dia, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês. Queria saber que análise a senhora faz desse resultado de 1% agora no primeiro trimestre e se a gente pode projetar isso para o restante do ano, se temos instrumentos, apesar de um ano tão instável quanto esse, né, com guerra, com período eleitoral e tudo mais, se a gente consegue projetar alguma coisa para esse ano de 2022 a partir desse primeiro resultado. Sim, a gente teve um primeiro resultado bastante forte, né? Apesar de ter vindo ligeiramente abaixo das expectativas de mercado, o mercado tinha uma mediana de 1,2, a nossa expectativa aqui era 1,1, e praticamente em linha. A gente considera mesmo um resultado de 1%, um resultado muito forte, né? Lembra que o Brasil crescia aí antes da pandemia entre 1,5% e 1,8%, então nosso ritmo normal de crescimento, né, o nosso PIB potencial, ele está bem abaixo disso. Então foi um resultado bastante atípico, muito surpreendente. No começo do ano a gente não tinha essa expectativa de uma recuperação mais forte, e ele traz, sim, uma perspectiva mais positiva para o ano, né? Como a Priscila comentou, o IBGE também revisou para trás o crescimento anterior. Então, se a gente considerar que o trimestre passado a gente até cresceu um pouco mais, né? A base de comparação é maior, a gente pode dizer que foi realmente um semestre bem forte e veio em linha aí com as expectativas. A gente faz uma estimativa aí de carrego, né? O que é esse carrego, né? Considerando o que a economia já cresceu até agora, ela pode fechar o ano aí com um crescimento bem próximo de 1,5%, 1,4%, 1,5%. Então, sem crescer nada daqui para frente, a gente já está aí próximo dessas estimativas de mercado. Então, o que a gente espera daqui para frente é algumas revisões positivas. O PIB deve ficar aí mais próximo de 2 do que de 1,5, porque a gente também precisa considerar que os primeiros dados agora do segundo trimestre ainda são positivos, né? Mostrando um crescimento do consumo, um crescimento marginal aí de alguns setores ligados à indústria. Então, a gente tem sim uma perspectiva de um desempenho econômico esse ano melhor do que a gente tinha quando a gente começou o ano. Rafaela, obrigada pela sua entrevista. Queria ainda falar sobre alguns detalhes ali mais aprofundados do PIB. A gente tem um dado que mostra que os investimentos, né, de empresas recuaram 3,5% e o consumo do governo ficou praticamente estável com uma alta de 0,1%. Enquanto isso, o consumo das famílias puxou o PIB, né, em 0,7%. O que isso mostra? Dá para ter uma percepção de que esse consumo das famílias está sendo puxado por essa reabertura, mas os investimentos, né, tanto por parte do governo quanto por parte das empresas, eles estão mostrando um outro retrato da economia, que talvez a economia está puxando freio? Acho que é importante a gente separar um pouco esses dados, né? Principalmente o dado de investimento. De fato, ele teve uma queda no trimestre, mas ele tem uma base de comparação muito forte. Se a gente olhar, inclusive, o crescimento do investimento nos últimos 4 trimestres acumulados, ele está em 10%, bem acima do consumo. Então, a gente tinha um crescimento de investimento que veio muito forte com a pandemia, na construção, máquinas e equipamentos. Então, esse indicador de investimento, ele é um indicador mais volátil. Então, ele tem crescimentos mais fortes em um trimestre e essa retração nesse trimestre já era esperada, a gente já previa isso, mas de qualquer forma o investimento ele continua assim puxando o PIB. Quando a gente olha para a expectativa do ano, a gente tem um ciclo mais longo de construção, de infraestrutura, então a gente ainda espera que o investimento faça uma contribuição positiva daqui para frente e comparado com o patamar que a gente tem, né, de investimento, é uma queda em relação ao trimestre anterior, mas é um patamar de investimento ainda alto. O nosso investimento está aí próximo de 18%, 19% do PIB, que é acima da nossa média histórica pré-pandemia. Realmente o consumo foi o destaque nesse trimestre. E é interessante porque essa era a grande surpresa, né? Porque a gente está vivendo um aperto monetário muito significativo. A Selic saiu de 2 no ano passado para 12, agora o crédito fica mais caro e mais escasso, mas ainda assim o consumo das famílias cresceu, né? E por que a gente observa esse fenômeno, né? Um dos fatores é uma demanda reprimida, né? Então, vários setores que ainda não tinham sido liberados ou não estavam operando no mesmo patamar que eles operavam antes da pandemia, viagens, né, transportes, setores de lazer,
Esses setores cresceram de maneira significativa nesse trimestre, pela volta, pela abertura da economia. E a gente também vê um outro fato, que é uma despoupança das famílias. As famílias acumularam uma poupança muito significativa nos meses de maiores restrições, né? Então, quando você não podia consumir, você poupava parte da sua renda, né? Então, a gente estava com um certo excesso de poupança, né? Uma poupança extraordinária nas famílias, em algumas empresas também, e elas agora fizeram uso, né, dessas reservas para contribuir para esse consumo maior. E por isso que a gente segue com cautela, né, na nossa expectativa daqui para frente, porque parte desses fatores que trouxeram esse desempenho tão positivo nesse trimestre não são recorrentes, né? De fato, a gente ainda tem um PIB potencial baixo, a gente precisa voltar a investir mais, algumas reformas ainda são necessárias, mas, enfim, as famílias realmente contribuíram com uma boa parte desse crescimento no primeiro trimestre. Bom, a gente conversou aqui no Novo Dia da CNN Brasil com a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória. Rafaela, muito obrigado pela entrevista. Bom trabalho para a senhora. Até a próxima. Obrigada e bom dia. Bom dia.